Eu estou alugando uma camper van aqui na Europa por apenas €1. E eu vou te contar nesse vídeo qual é a estratégia que eu tive para poder pagar super barato uma camper van, onde eu vou poder dormir nesse lugar e não pagar nada. Por apenas €1. E eu vou te contar nesse vídeo qual é a estratégia que eu tive para poder pagar super barato uma camper van, onde eu vou poder dormir nesse lugar e não pagar nada. Oi gente, eu sou a Gi Rodrigues, sou jornalista de viagens, viajo pelo mundo contando experiências e estou exatamente agora cruzando a fronteira de Portugal com a Espanha. E eu aluguei essa camper van, é como se fosse um motorhome mesmo. Aqui é muito típico na Europa esse tipo de veículo, principalmente família que tem como hábito viajar. Eles acabam trazendo a família e viajando aos finais de semana. Mas é muito fácil viajar por aqui na Europa de camper van, porque é muito seguro e tem, claro, alguns aplicativos que te ajudam onde estacionar, qual o melhor lugar para você fazer uma boa rota. Mas nesse caso, eu estava em Portugal, em Lisboa, com a minha amiga, a Danizinha. Dá um oizinho, só um sorrisinho. E ela está dirigindo, não pode falar. Então a gente estava em Lisboa, a gente precisava voltar para nossa casa em Barcelona. E a gente tinha encontrado voos super caros, até que a gente baixou um aplicativo imperdível, onde você aluga carros, veículos por apenas €1, que eu vou revelar no final desse vídeo, mas eu vou explicar o porquê que a gente alugou esse carro por €1. Então olha só, a gente precisava chegar em Barcelona, o voo estava super caro, e a gente baixou esse aplicativo, achamos uma rota a partir de uma cidade perto de Lisboa para entregar um carro até Barcelona. E aí a gente optou alugar essa camper van por apenas €1. É isso mesmo, gente, eu não estou enganando vocês. Foi €1 mesmo, o aluguel dessa camper van. Mas eu vou explicar agora com todos os detalhes, para vocês entenderem, principalmente quem vem do Brasil, de férias. No meu caso e da minha amiga, a gente mora em Barcelona, na Espanha. E a gente vai contar um pouquinho pra vocês essa experiência que a gente já tem aqui na Europa de dirigir por aqui. E agora, pela primeira vez, a gente tá fazendo uma road trip de caravana, camper van, aqui pela Europa, que a gente nunca tinha feito. Mas a gente já tinha utilizado esse aplicativo, onde você aluga carro por apenas €1. E claro, né, eu vou falar, você precisa ter uma certa flexibilidade e também não precisa... A gente teve a sorte de ter o mesmo roteiro que a gente precisava ir, mas nem sempre você vai ter sorte. Mas a minha motorista, ela é especialista nisso e ela vai explicar pra vocês tudinho que a gente fez pra conseguir essa caravana. Olha só, novinha, gente, olha isso, olha o banco, por apenas €1. Então fica no final desse vídeo que a gente vai revelar qual é o aplicativo. Mas antes da gente começar a falar, eu queria falar pra vocês que não importa onde vocês vão aqui na Europa, a primeira coisa fundamental ao chegar aqui é se planejar. Planejamento é suficiente para que você tenha uma boa viagem. Segunda coisa, é obrigatório seguro viagem aqui na Europa. Então, se você precisa de um seguro viagem, vou deixar aqui na descrição seguro viagem que eu utilizo já há 5 anos. Eu sou parceira deles. Então, se você colocar aqui o link, eu tenho um cupom de desconto para vocês que vierem para cá, seja para Portugal, seja para Espanha, para qualquer lugar da Europa. Você tem que ter uma cobertura de $30.000, tá? Mas calma, a gente vai começar agora o vídeo, a gente vai falar sobre como a gente conseguiu alugar essa camper van por apenas €1. E a gente vai passar 2 dias e 1 noite nessa camper van, ou seja, a gente vai dormir dentro de uma camper van. Já imaginou dormir dentro de uma camper van? Pois é isso que a gente está fazendo, cruzando Portugal e Espanha através desse motorhome. Olha só, essa casa móvel. A gente está passando agora dentro de um túnel e eu já vou explicar para vocês. Dani, você já teve experiência com esse aplicativo para alugar veículos de €1, né? Sim, essa terceira ou quarta vez que eu acho. Mas sempre foram veículos pequenos, né? Das outras vezes foram carros, né?
E como que foi essa vez que a gente conseguiu alugar? Na verdade, eu estava explicando que a gente precisava voltar para Barcelona de Lisboa, a gente não tinha encontrado um voo barato, e até que você abriu o aplicativo e tinha a rota de uma cidade de Portugal até Lisboa para alugar um carro. Exatamente. Na verdade, você pode buscar por várias definições. Você pode buscar por data, pode buscar por rota específica, pode buscar por cidade de saída, cidade de chegada, enfim. Nesse caso, eu busquei pela cidade por nenhuma delas. Eu peguei a lista dos lugares que estavam disponíveis e dos carros que estavam disponíveis e vi que tinha um carro que saía de Faro e ia para Barcelona, que era... Faro fica em Lisboa, pertinho de Lisboa, dá umas 3 horas de ônibus. Portugal é um país pequeno, né? E a gente achou que de repente poderia valer a pena, e era uma camper, a gente nunca tinha viajado de motorhome. Eu tinha vontade, assim, até pela experiência de ver, a gente não teria muito tempo, a gente ia sair de Portugal no domingo e tinha que estar em Barcelona na segunda de qualquer forma, tinha compromissos lá. Então era mais pra ver, ter essa experiência de pegar o motorhome, de sair, de ver como é dirigir o motorhome, dormir, tudo isso, pra uma próxima vez a gente fazer realmente uma viagem substancial. Ô Dani, mas esse aplicativo é justamente só pra você levar o carro de um lugar pro outro? O que é esse aplicativo? Então, o aplicativo, eu já peguei carro, nesse caso foi de uma empresa, né? Eu já peguei carro de particular. São empresas ou pessoas que querem fazer o transporte do veículo. Ou porque, por exemplo, você alugou o carro em um lugar e devolveu em outro, acontece muito, né? A gente alugando. Sabe, pra Europa, eu aluguei o carro em Barcelona e devolvi em Valência, sei lá, tipo, porque eu quero voltar de Valência. E a empresa precisa devolver esse carro pro lugar dele original, pra garagem original, assim, né? Fica desbalanceado o número de veículos em cada lugar. Ou de uma pessoa particular, da outra vez era um particular que precisava transportar o veículo para outra cidade. Então, e aí, por isso que são trajetos com tempo específico, quilometragem específica e trajetos realmente muito específicos. Você pesquisa lá, é de uma cidade para outra, de um ponto, não é de uma locadora, sei lá, vou pegar na Sixt, em qualquer Sixt da cidade, não, é de uma oficina específica para devolver em um local também muito específico, uma garagem determinada, um local de chegada, né? Ou seja, a primeira coisa que você tem que ter para baixar esse aplicativo e alugar um carro, qualquer carro é €1, a taxa é €1. Não é assim, esse outro carro custa 3 euros, não. A taxa fixa de €1. A primeira coisa que você precisa ter é flexibilidade. Então a gente tinha flexibilidade de data, mas a gente gostaria de chegar naquele destino. E segundo, também é importante você não ter um roteiro. Coincidiu da gente estar em Portugal e o destino final nosso ser na Espanha e ter a possibilidade de ter uma camper van exatamente nesse trecho, mas podia ter um veículo pequeno, não necessariamente uma camper van, mas também poderia não ter, porque, né, a gente coincidiu e teve muita sorte. Ou seja, você tem que ter flexibilidade de data e roteiro e, claro, uma coisa muito importante, você não vai ficar com o carro para sempre, porque tem uma quilometragem que você precisa cumprir. A nossa qual era, Dani? Então, o que acontece? Eles se baseiam, assim, mesmo quando você aluga uma camper, não dá pra pensar que você vai alugar e tirar férias e sair passeando. No nosso caso, o nosso trajeto era de mais ou menos 1.200 quilômetros, um pouquinho menos que isso, de Faro até Barcelona. A gente tem 1.450 disponíveis, ou seja, você pode fazer alguns desvios, entrar em uma cidade ou outra. Geralmente é uma sobrinha ali pra você conseguir entrar numa cidade, parar pra dormir, enfim, alguma coisinha ali a mais. Mas não pense que você vai passear com o carro, ficar zanzando com ele por ali, que também não é assim. É realmente se você tem um trajeto que você quer fazer, e você pode ir parando no meio do caminho, mas não vou pra onde eu quiser, a hora que eu quiser, que você vai pagar uma quilometragem a mais. Existe essa possibilidade? Existe. Inclusive de ficar mais tempo com o veículo pagando uma taxa a mais, como numa locadora normal, assim. No nosso caso, acho que era 20 centavos, 50 centavos por quilômetro a mais, por exemplo, se a gente exceder. Tem tudo explicado nos contratos, nas taxas, e cada caso é um caso. Nesse caso, não tem nada fixo, né?
Cada pessoa que aluga vai determinar lá o que paga mais por quilômetro, o que paga mais por tempo, enfim. E aí cada um é diferente. Agora olha só, o que ninguém conta, que é muito interessante você saber antes de você baixar esse aplicativo, então fica até o final desse vídeo. Se você tá curtindo essa entrevista nossa dentro de uma campanha, essa aventura que a gente tá fazendo, já curte aqui o canal do YouTube, já compartilha com os amigos, já nos segue e deixa seu comentário no final, que eu vou pedir pra você deixar claro. E vou oferecer pra você todas as informações úteis. Mas o que você não sabe é que o aluguel está sendo €1, não que todos os custos da viagem vão ser €1. Porque, claro, não está incluso o combustível. E você vai pegar esse veículo com combustível cheio. Então você tem que entregar ele com combustível cheio. Ou seja, numa viagem que a gente está fazendo, que a gente já andou pelo menos aqui umas 10 horas, por aí, uma média aí, uma média de 10 horas, a gente já gastou por volta de €80 de combustível. E isso vai ultrapassar, porque ainda a gente tem ainda pelo menos mais 4, 5 horas de viagem. E claro, você não paga hospedagem, porque a gente dorme dentro da campervan. Mas você come, então parada pra comer. E geralmente você não tem tanta opção, porque a gente não pode entrar em todas as cidades, porque a gente tem a quilometragem pra cumprir. Então você tem que selecionar muito bem onde você vai parar. Porque para você entrar dentro de uma cidade, você vai ter pelo menos, no mínimo, 1 hora de deslocamento para entrar na cidade, parar, estacionar, comer e voltar. Ou seja, esses custos não estão inclusos. Então você tem que ter a disponibilidade aí também de arcar com isso, que não é tão barato, porque a gente está falando em euro. Nesse momento, o euro está mais ou menos de 1 para 6, 6 e pouco. Ou seja, não é barato. Mas claro, se a gente fosse alugar uma campervan, quanto sairia uma campervan, Dani? Aqui na Espanha sai por entre 70 e 90 euros. Uma camper para até 4 pessoas. Entre 2 e 4 pessoas sai entre 70 e 90 euros a diária, mais ou menos. No caso da nossa campervan, comporta até 4 pessoas, ou seja, mesmo assim não é um valor tão caro para quem mora na Europa, mas se você puder pagar €1 é muito melhor. E o que ninguém te conta é que os aluguéis da campervan iniciam por volta de €80, mas chegam a muito mais, porque tem campervans super mais luxuosas. E claro, essa campervan a gente pegou sem nada. Sem nada a gente quer dizer, sem nenhum utensílio de cozinha, por mais que funcione o fogão, nenhum utensílio de cama e vestuário, ou seja, toalha, essas coisas, a gente teve que trazer, já sabendo que eles cobram uma taxa, e geralmente essa taxa é de €50 por aluguel, ou seja, já fica um pouco mais caro. Depende. Na verdade depende, tem lugares que cobram €15 por taxa de roupa de cama, por exemplo. Só a roupa de cama, né? Depende muito, depende do que você vai querer, depende da locadora que você aluga, aí depende de muitos fatores, de quanto vai ser a taxa que você paga mais. Mas em geral a van é pelada. Quando você aluga o preço da van, se você quiser que ela inclua outras coisas de cozinha, de banho, cama, etc., você tem que pagar para ter esses kits, né? E gente, claro, é sempre bom lembrar que nunca é tão lindo, né? Mas a gente sempre tem que ficar esperto. A gente já tem um pouco de costume de viajar de carro por aqui, mas a Dani, que é a minha condutora oficial, você tem que olhar cada detalhe, tá? Porque na hora que você vai fazer o contrato ali, você vai pagar a taxa de €1, mas você teve que colocar o quê? Um calção ali, né? Na verdade, funciona como qualquer locadora, gente. €1 é a taxa do aluguel do veículo. Você pode alugar um veículo por diversos valores, né? Mas tem todos os extras que você tem que pagar. Por exemplo, você tem o seguro do carro, você tem que deixar o depósito da franquia. No caso da camper, foi €2.000 de depósito. Então, se não acontece nada, esse dinheiro é devolvido depois. É a franquia do seguro. E tem as outras coisas, como a Gisele falou, combustível, que nunca está incluso no aluguel de veículo. Nesse caso, tinha ainda um aditivo do diesel, o AdBlue, que a gente pegou com o tanque quase vazio, a gente teve que colocar. Que a gente nem sabia que existia. Tem os pedágios que a gente tem que pagar. Então, são várias outras despesas que, como qualquer aluguel de veículo, a gente tem que pagar normalmente. E o cartão de crédito pode ser do Brasil? Pode. Então o cartão de crédito pode ser do Brasil para fazer o seguro. A única coisa é que tem que estar ser um cartão no nome do condutor, como qualquer aluguel de veículo também. Você não pode pegar o cartão do
seu pai, da sua mãe, do seu amigo que vai com você pra dar A única coisa diferente mesmo é o valor, que a gente pagou €1, o resto é tudo igual. Agora, muito atenção na hora que você for pegar o veículo, é que nem qualquer veículo de pequeno, grande porte. Você tem que olhar cada detalhe. Por exemplo, aqui tem algumas coisas quebradas que a mulher já tinha nos avisado. A gente tirou foto, gravou, fez a inspeção, fizemos vídeo da inspeção dela, porque qualquer motivo que eles possam acusar a gente tem vídeo dela fazendo a inspeção, falando pra gente o que tá errado, o que não tá errado, o que tá funcionando. Então, por exemplo, aqui a eletricidade antes tava dizendo que tava funcionando, mas não funcionou. Então, assim, tem que tomar muito cuidado antes de alugar qualquer veículo aqui na Europa. Seja na Europa ou em qualquer lugar do Brasil, né? Mas você precisa só da carteira de conduzir, um cartão de crédito, uma aventura e flexibilidade. Basicamente isso. E claro, você tem uma hora para cumprir. A gente pegou essa campervan por volta das 3, 4 horas da tarde, horário Portugal. E a gente tinha que entregar outro dia, no mesmo horário, 4 horas da tarde, horário Espanha, na cidade de Barcelona. E aí você pergunta, mas e se tiver alguma intercorrência no meio do caminho? Pode acontecer. Aí, na verdade, a gente não sabe, né, Dani? Tem que entrar em contato com uma locadora, com um aplicativo, como qualquer aluguel de carro também, né? E normalmente existem taxas se você não entrega no horário, enfim. Sempre todo mundo está sujeito a isso, né? Por isso, olha só, gente, tem que fazer o roteiro, coloca lá no Google Maps exatamente a quantidade de horas, para vocês irem tranquilamente. A gente conseguiu passar em uma cidade até agora, assim, para parar mesmo, para comer. Então, foi mais a experiência de estar dentro, de ver como que é, pra gente poder fazer as próximas aventuras com muito mais calma. E claro que pra empresa isso é ótimo custo-benefício. Eles não estão pagando funcionário, eles não estão pagando a gasolina, e a gente tá tendo que levar o veículo pra eles. Então, assim, de alguma forma é vantajoso pra gente, mas é muito mais vantajoso para a empresa. Tem mais alguma dica, Dani? Não, o principal é isso mesmo. Precisa saber que todas as outras coisas funcionam como uma locadora de carro. A única coisa é da diária do aluguel. Tem que ficar atento ao seguro, que é importante, né? Porque se acontecer alguma coisa, você tem que pagar. E a pesquisa, assim, você pode não ter nenhum carro. A gente teve muita sorte de, na data que a gente queria, no projeto que a gente queria, ter tido uma camper, que não era nem o que a gente estava buscando. A gente só falou, vamos ver se tem algum carro pra gente voltar. E esse carro, ele nem vai ter o destino final Barcelona, né? Não, ele já vai pra Alemanha ainda, né? Mas pode não ter nada, né? Eu fui procurar pra outra data pra ir pra Barcelona e não tinha nenhum carro. Então, é isso. Se você tem um destino específico, uma data específica, não pode ficar contando com isso, né? Você pode pesquisar, se não tiver, partir pra outra. Bom, gente, é isso. E claro, se você tá numa estrada que você não tá acostumado, tem aí umas horas a mais, porque você vai com mais calma do que uma estrada que você já conhece. Entenda as regras de trânsito dos países, para não levar nenhuma multa, para verificar, por exemplo, o pedágio. O pedágio na Espanha é diferente do pedágio em Portugal, que a gente ficou sabendo. Também é interessante algumas coisas que eu vou dizer, algumas dicas importantes finais que eu vou revelar aqui com o aplicativo. Mas é importante primeiro saber as regras de trânsito de cada país, né? Onde estacionar, tipo de estrada, pedágio. Segundo, é importante você saber que época você vai vir, porque, claro, a gente está num país que é mais pro sul da Europa, é mais calor, mas você pode vir no inverno e pegar neve. Então, de acordo com o clima, verifica as condições, você vai pegar chuva, você vai pegar neve, se os pneus estão propícios para esse clima, se a rota que você vai passar é uma rota onde vai ter muita neve, então, ou seja, é mais perigoso. Claro, se atente a outras coisas fundamentais, como onde você vai estacionar o carro, né? Falei das regras de trânsito para você não levar multa. É muito lindo a gente parar numa cidade para comer. Tá, mas vai ser lindo se você
você levar uma multa e parar em qualquer lugar. Por quê? O nosso grande desafio é estacionar uma campervan numa cidade, porque a cidade geralmente não comporta nos centros das cidades aqui da Espanha, elas são muito pequenos, os centros, as ruas, não comportam o estacionamento com uma campervan. E às vezes aqueles estacionamentos subterrâneos também. Por quê? Porque a campervan tem uma altura de 2 metros, 3 metros e 15. 3,15. Ou seja, se vai passar dentro de um túnel, estacionamento, tem que olhar a altura. É muito importante. São coisas básicas, mas tem que prestar atenção. E onde vai dormir? Claro, porque você não conhece a região, você não conhece o país. Claro que a gente está num país onde a gente verifica que tem mais infraestrutura para esse tipo de viagem do que o Brasil, mas qualquer coisa pode acontecer. Então, onde você vai parar, né? Toma cuidado, estaciona em lugares que você certifica que sejam lugares mais seguros, onde de repente tem algum ponto de estrutura, se você precisar, se vier com família. Então eu recomendo vocês baixarem o Park4Night. Park4Night é um aplicativo que você baixa para ver onde você pode estacionar. São pessoas que já passaram por aquele lugar, já colocaram experiências naquele lugar. Então, por exemplo, onde a gente passou na última noite, que foi na região de Bailén, tinham 3 pontos. E a gente não queria dirigir mais porque a Dani estava cansada. Então, assim, tinha 3 pontos. Um no centro da cidade, que era tipo uma rua. O segundo, que era tipo um descampado, assim, um terreno baldio. E o terceiro era à beira da estrada, que tinha uma cafeteria 24 horas. Então, a gente optou porque teria uma estrutura maior, se a gente precisasse ir ao banheiro. Claro que a gente tem banheiro aqui dentro, mas às vezes facilita a gente ir no banheiro mais fora. Uma cafeteria, internet. Como a nossa eletricidade não funcionou à noite, a gente pôde carregar notebook, celular. Então, se atente, baixe o Park4Night para você seguir sua viagem de forma tranquila e sempre se planeja qual região você vai parar para ter uma estrutura. E ver as regras de cada país, que na Espanha, por exemplo, você não pode parar camper em qualquer lugar, quer dizer, você pode parar se ficar dentro como um carro estacionado, mas montar acampamento, tipo, tem campers que tem um teto que sobe para você montar, ou que tem tendas do lado de fora e tal. Você não pode armar isso em qualquer lugar, nas estradas na Espanha, nas ruas na Espanha, você leva multa. Então tem que ficar bem atento às regras de cada país para estacionamento de campers, porque muda. E como a gente nunca dirigiu uma campervan, o ideal é que quando você chegue para pegar a campervan, perguntar onde está o manual do carro, onde está o documento do carro, porque no nosso caminho a gente teve até não foi nem problema, né? Foi um aviso aqui do manual que a gente tinha que carregar esse negócio chamado Blueway, AdBlue, que a mulher já tinha explicado pra gente, mas ela não tinha explicado qual era o sinal que identificava a recarga disso. Então a gente teve que procurar na internet, ou seja, evita esse desgaste se você souber onde está o manual do carro. Basicamente é isso. Se vocês têm alguma dúvida que a gente possa te ajudar a responder, comenta aqui no vídeo. E o aplicativo que a gente utilizou para alugar o carro por apenas €1 é o Drive Me. E ele funciona praticamente pela Europa, né? Então não sei os países. Eu conheço na Europa, eu não sei de outros lugares. Eu sei que tem em vários lugares da Europa. Tem pra pegar aqui, acho que quase a Europa inteira. Em outros lugares eu não sei, nunca pesquisei. E gente, claro, de acordo com o tempo, a gente tá passando calor aqui dentro, tem ar-condicionado, mas tá calor. Ou seja, tem isso também, porque você vai estar dentro de um lugar móvel, você não tem onde parar na sua casa. E claro, dá pra você ir ao banheiro enquanto ela dirige, dá uma paradinha ali. A gente tem mesa, mas eu vou fazer um tour aqui da campervan pra vocês identificarem. Espero que vocês tenham gostado, ficado até o final. Vou deixar o link do Seguro Viagem pra vocês contratarem, pra vierem pra cá. E claro, aqui o nome na descrição também do aplicativo que a gente utilizou nessa viagem. A gente já fez outras viagens também com esse aplicativo, é super seguro. E claro, se vocês gostaram dessa experiência, já tiveram essa experiência, compartilha no meu Instagram lá, Mundo Pra Viver. E o Instagram da Dani é o Central do Viajante. E a gente vai continuar compartilhando nossas experiências. Tchau, gente!